Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. E vamos no Salmo 150. Posso puxar este micro cá para trás? Aqui eu movimento-me bastante e tenho medo de dar aqui um encontrão. Aqui eu sou muito irrequieto a pregar. A minha mãe diz que eu nasci com bicho de carpinteiro. Sabem que são bichos de carpinteiro? Então eu gostaria de ler o Salmo 150. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o dufe e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E depois diz, tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Louvai ao Senhor. Diga lá comigo, vamos ler este versículo todos. Tudo quanto tem fôlego. Você tem fôlego nesta manhã? Então é para si. Hein? Diga lá, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Mas, irmãos, eu disse aqui na sexta-feira, para quem não esteve, e os outros que estiveram, lembrar-se-ão com certeza, nós lemos em Atos, no capítulo 2, e ali em Atos 2 tem uma descrição de como era o ambiente, a atmosfera que a igreja primitiva viveu. Certo? Era um ambiente fantástico, era um ambiente, deixe-me dizer, eletrizante, tinha coisas extraordinárias, não é? E todos os pastores, todas aquelas pessoas que forem realmente tiverem um coração apaixonado por Deus, como cantamos nesta manhã, dizia assim, eu gostaria de viver um tempo como este. Todos nós temos aquilo como modelo, certo? Na nossa vida. Milhares, diz que a primeira pregação converteram-se 3.000 pessoas, foram batizadas 3.000 pessoas, diz que se agregaram à igreja milhares de pessoas, diz que havia sinais e maravilhas, diz que as pessoas tinham prazer em estar juntas, comiam juntas, comer tinha que estar sempre, aquilo era uma coisa... certo? Fazia parte da cultura. Meus irmãos, diz lá, e no final diz assim, que eles estavam juntos e louvavam a Deus. E diz que aquilo era do agrado, caía no agrado, na boa disposição de todo o povo. Diz lá, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eu estava a dizer aos irmãos que nós muitas vezes evangélicos, na nossa teologia, nós pensamos, não é? Pensamos nós, que, e eu ouvi isto muitas vezes, que basta o poder de Deus, um avivamento, etc. E aquilo é suficiente para mudar todas as coisas. Na realidade é assim, é verdade, irmãos. O poder de Deus é uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária. E todos nós queremos ver o poder de Deus, etc. Mas sabe, nós somos homens e nós ainda precisamos também do ambiente onde possa conter o poder de Deus. E eu falava muito rapidamente que Jesus, em determinada altura, estava a dizer assim, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque se colocarmos vinho novo em odres velhos, o vinho estraga-se e os odres rompem-se. Estraga-se o vinho e estraga-se os odres. Eu tenho mais pena do vinho. Certo? Eu tenho mais pena do xaropezinho, não é? Da pomada, aquela pomada jeitosa. Não é? E sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos que o vinho novo, ou seja, a mensagem, o Espírito, etc., é suficiente para fazer tudo. E não é. Não é, porque o Senhor Jesus diz que não é. Ele diz, não se pode pôr vinho novo em odres velhos. E às vezes nós pensamos nós que o vinho novo é suficiente. Mas não, nós temos que pensar, não é? Que se queremos vinho novo, nós precisamos também de odres novos. E odres está a falar de quê? Daquilo que é o invólucro daquilo que recebe o conteúdo. Correto? Portanto, é importante. Eu diria até, não é? Porque no contexto que lá está, o que o Senhor Jesus está a dizer que nós precisamos mesmo mudar é os odres, porque o vinho não nos compete a nós. O vinho
é de Deus. A nós só nos compete guardar, ou seja, criar um ambiente propício para receber o vinho novo. Certo? Ou seja, temos que distinguir aqui aquilo que Deus faz e aquilo que é a nossa parte. Temos que perceber que há aquilo que Deus quer fazer, mas Ele não pode fazer sem nós. E nós somos os odres. Compete-nos a nós criar os odres. Eu dizia aqui na sexta-feira, portanto, nós não podemos dissociar isso. E pronto, eu sei que há muita gente que crê assim, e respeita e deixa estar, eles são felizes assim, pá, sempre em frente. Não é? Mas, na realidade, nós precisamos de perceber que os odres são fundamentais para podermos receber vinho novo. E eu creio, não é? E nesse contexto, que o Evangelho tem todo o poder, uau, fantástico, mas nós precisamos de criar uma atmosfera própria, boa, não é? Para podermos pregar a melhor mensagem, precisamos de utilizar aquilo que está ao nosso alcance para poder efetivamente ser eficazes naquilo que Deus nos deu para nós podermos fazer. Tudo o que estiver ao nosso alcance do melhor para nós podermos alcançar as pessoas, para louvarmos a Deus, etc. Tudo isso é importante. Isso tem a ver com os odres. Porque a melhor mensagem deste mundo é a nossa, é a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, nós temos o privilégio de ter a melhor mensagem deste mundo. Sério, eu não estou agora a lisonjear, estou a falar a sério, mesmo creio nisto. A melhor mensagem é a mensagem do Evangelho. Vocês não creem nisto? Olha, se vocês não crerem nisto, eu vou-vos dizer, se vocês não crerem nisto, vocês devem sofrer muito. É verdade. Sabe, eu estava a dizer no outro dia, na igreja que eu pastoreio, que os cristãos, hoje em dia, têm medo de ser felizes. Têm medo. Porque hoje em dia ninguém é feliz aí fora, está tudo triste, deprimido. Então a gente acha que se estiver no meio de 50 pessoas deprimidas e dissermos que somos felizes, que eles nos vão matar. Certo? E a pessoa fica toda encolhida a dizer, pá, está tudo, espera aí. Uma pessoa até se sente assim, tipo uma ave rara, um extraterrestre, não é? Como é que no meio de uma crise profunda, tanta gente aí a chorar e tal, e está um indivíduo a cantar, pá? Diz assim, este tipo passou-se. Mandem já para o Júlio de Matos. Temos medo de ser felizes no meio de tanta infelicidade, de tanta dor, etc. Temos medo de dizer assim, pá, uau, espera aí, olha, eu tenho uma mensagem de esperança. E, por favor, isso não significa que eu não tenha a capacidade de ser solidário com o sofrimento. Não, eu tenho, eu protesto. Uau, bom, olha, eu sinceramente, no dia em que houve aquela grande manifestação espontânea do povo, eu não estava em Lisboa, porque eu tinha vindo aqui ver a minha mãe, mas se eu tivesse, eu tinha ido. Não, ou seja, eu sou solidário com as pessoas, mas isso não significa que eu não seja uma pessoa feliz. E que eu não tenha esperança. Exatamente por eu ter esperança, é que eu sou solidário com aqueles que sofrem, mostrar que é possível ter esperança. Alô? Amém, irmãos? Então, vamos falar de uma coisa hoje, parece que não faz muito sentido. Não é? Hoje em dia as pessoas estão aí a passar mal, a ouvir este pessoal todo a berrar, a cantar de manhã, às 10 da manhã, dizer, pá, é tudo gente passada. Vai tudo para onde cantar, etc. Meus irmãos, eu quero falar-vos exatamente, porque na altura, quando eu falei com o pastor Luís, falámos sobre a importância do louvor. E aqui está a falar sobre louvor. Todo o Salmo 150, o Salmo 149, nos falam sobre a importância do louvor. O louvor tem, a palavra louvor, ouça bem, a palavra louvor tem vários significados na língua hebraica. Vários significados. E um dos significados que tem na língua hebraica, eu não estudei hebraico, mas é o que eu estudei sobre a palavra, sobre a declinação da palavra, não é? Uma das palavras é a palavra halal. A palavra halal significa, no hebraico, significa ter sol claro. A palavra halal significa brilho. A palavra halal muitas vezes ela é emprega no sentido de fazer um espetáculo. A palavra halal significa gabar. A palavra halal significa ser altamente louco. A palavra halal significa delirar e celebrar. Ou seja, quando a palavra de Deus nos fala, e aqui está a falar sobre halal,
Entende? Está a falar sobre halal. Está a dizer que nós devemos, nesse sentido, e agora vou usar nesta linguagem metafórica, não é? Nós devemos dar um brilho. Nós devemos fazer um espetáculo. Ouça, literalmente um espetáculo. Eu já encontrei pessoas que foram lá em Ikmav, sabe? Nós temos montes de luzes, nós temos fumos, pá. Nós fazemos muito, ali uma coisa pá, tremenda, não é? Temos palhaços, temos aquilo tudo, pá. E o principal sou eu, ali à frente. Ali... certo? Para ali o pessoal está sempre bem disposto e tal. E um dia chegou lá assim, pronto, daquelas figuras incontornáveis do Restelo e tal. E no final disse-me assim, pastor, olha, pastor, desculpe, foi a primeira vez que eu vim aqui, mas isto, pá, é um espetáculo, pá. Isto não... Disse, pois é isso que se pretende. Isto é um espetáculo. É um espetáculo de louvor. É um espetáculo de adoração. É um espetáculo de celebração. Porque é isso mesmo que eu pretendo exatamente dar espetáculo. Vocês entendem? Uma vez encontrei uma irmã, e vamos ver quem é que dança aqui bem. Uma irmã do meu igreja disse assim, pastor, nós devemos dançar no espírito. Quem é? Eu vou pedir a uma jovem que dança aqui. Sabes dançar? Alguém? Uma jovem aqui que sabe. Não digo que vocês não encontram alguém para dançar aqui comigo. Hã? Não há ninguém. Não, mas eu quero é para dançar no espírito. Eu quero mesmo é para dançar no espírito. Alguém sabe dançar no espírito aqui? Está aqui. Espera. Tinha que ser. Tinha que ser. É espetáculo. E então aquela irmã disse-me, pastor, nós devemos dançar no espírito. E eu vou pedir a esta irmã para fazer o favor de demonstrar como é que se dança no espírito. Faz favor de começar. Eu gosto de samba. Samba, ok. Sim, no espírito, mas é no espírito. Tem que ser no espírito. Não, pode ser samba, merengue, valsa, mas a dança pode começar, mas no espírito, está bem? Faz favor. Não, isso não era espírito. Ok, obrigado. Era só isso que eu pretendia. Sabe, isso é linguagem religiosa. Né? Porque toda a dança em si é uma postura corporal. Certo? Ninguém, não é? Às vezes aparecem assim uns cromos, neste caso não são da bola, são das igrejas, que têm a mania, que são mais espirituais que todos os outros. Claro, a dança em si só pode ser no corpo. Agora, a motivação, eu posso dançar para Deus de uma maneira alegre, celebrativa. Aliás, a dança deve ser alegre, celebrativa, etc. Mas é para Deus que eu estou a fazer isso. Agora, estou a dançar. Não é? Qual espírito? Como é que você pode dançar no espírito? Você está a entender? Que cenas maradas. Então acho que deve haver danças, deve haver drama, deve haver... Olha, na realidade, uma celebração de louvor deve ser um verdadeiro espetáculo. Nós devemos trazer brilho, nós devemos trazer luz, nós devemos trazer som, porque nós estamos a fazer aquilo para glorificar a Deus. Correto? Estamos para glorificar a Deus. Estamos a dar um espetáculo em que estamos a anunciar Deus. Interessante que a palavra diz que é gabar. Olha, eu fiz o serviço militar e quem esteve na tropa, como a gente lhe chama, há aquelas pessoas, aqueles militares que são louvados, recebem um louvor. É assim que se chama, um louvor. Um louvor é um reconhecimento, muitos levam um papel, uma coisa muito bonita e tal, e aquilo é uma grande festa, naqueles dizem que essas pessoas são louvadas, recebem esse louvor. Olha, eu fui na parada em Mafra, uau, aqueles cheios de soldados, os comandantes, os generais, aquilo tudo ali, e depois eles chamam as pessoas e que são louvadas. Irmãos, eu não fui louvado, porque geralmente os louvados são aqueles que perdem um olho, perdem... Alguns são louvados já a título póstumo, de maneira que eu nunca tive muito interesse em ser louvado.
Certo? Parecia lá uma granada e tal, então vai receber um louvor. Hein? Vão gabar pelos serviços prestados à pátria. Olha, eu prestei os meus, mas eu dispensei o louvor. Certo? Porque eu quis sair de lá inteiro, com tudo que levei para lá, quis trazer corretamente, hein? Sem perder nada pelo caminho. Então não fui louvado, mas os que recebem louvores são gabados pelos seus atos heróicos, pelos seus préstimos, por aquilo que eles fizeram, etc, etc. E na realidade, louvar é gabar. Nós estamos a gabar a Deus, está aqui a dizer, louvai-o pelos seus atos poderosos. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos a dizer, uau, como há bocado fizemos aqui, Deus é fantástico, Deus faz coisas extraordinárias, Ele é o maior, uau, Deus é extraordinário por aquilo que Ele faz, Senhor, Tu és o único que Tu podes curar. Nós estamos a louvá-lo pelos seus atos poderosos, estamos a gabar a Deus. Correto? E ninguém gaba alguém, não é assim, epá, tu és um gajo porreiro, pá. Pá, sim senhor, eu gostei muito, pá. Gostei muito da tua atitude, foi muito fixe, pá. Mas bom, pá. Gostei muito. Tens uma igreja que eu... Pá, espetáculo. Alguém gaba assim? É? Não dizer, pá, ouve Luís, ouve, uau, fantástico, tens lá os cromos, meu. Só te digo. É assim, não é? Gabar, ou quando eu chego ao pé de algum outro colega, dizer, pá, este pá, tem uma igreja, pá, fantástica, pá, pá, aquilo é extraordinário. É assim que se gaba. Gabar é isso. É nós falarmos de Deus com entusiasmo. É falarmos de Deus com grande expectativa. Isso é louvar a Deus. Falar, cantar, tocar, tudo quanto nós fazemos deve em si dar brilho. Certo? É realçar. As pessoas quando estão a dizer, pá, extraordinário, pá. Porque esse é o objetivo. É esse mesmo o objetivo. Certo? O objetivo é mesmo, desde dizer assim, impressionar, muitas vezes até pela exuberância. Vocês sabem, houve uma mulher na Bíblia que ficou estéril porque não gostou da forma como o seu marido estava a louvar a Deus. Foi Davi e Mical, ela ficou estéril. Porque ela diz que quando ele ia a pular, não é? Ele ia a pular, diz que ia a dançar, ia a pular, não é? E ela diz, vejam lá a figura triste que o rei está a fazer. Diz que Deus diz que a pôs estéril. E eu acredito que há gente estéril, eu acredito, mas de convicção, eu acredito que há gente estéril, porque a única coisa que faz é criticar as motivações, as atitudes corretas dos outros. Há gente estéril, há gente que não produz nada. A esterilidade é a morte dos órgãos reprodutivos. Não produzem nada. Não dão fruto. Porque a única coisa que fazem é criticar as motivações dos outros. Porque se têm luz, se têm fumo... Olha, eu tenho fumos, sim senhora, ponham fumos para ter um tipo para espirrar, pá. Ponham luz, ponham não sei quem e tal. Ouça, mas fazemos aqui porque nós queremos dar um espetáculo. Então, mas aquilo é maneira. É maneira, pois, é a nossa maneira. Os outros, olha, se você não quer fazer, não faz, é problema seu. Mas nós queremos fazer, eu não vou criticar assim. Mas, por favor, respeite as motivações dos outros. Alô? Eu quero, sabe, há gente, é verdade, irmãos, há pessoas que são invejosas, há pessoas que não fazem nem deixam fazer, há pessoas que muitas vezes têm uma mentalidade limitada das coisas, veem sempre mal em tudo quanto as pessoas fazem, que seja exuberante. Olha, eu vou dizer uma coisa, o amor de Deus é exuberante. Jesus foi um homem exuberante, vocês sabiam? Jesus naquele tempo já foi um homem fora do normal. Se fosse hoje, continuava a ser. Imaginemos, olha, veja bem, Jesus em determinada altura, não é? Curou um cego, cuspindo na terra, que ele era cego. Cuspiu na terra, fez lodo, pôs-lhe nos olhos, e o que é que fez? E mandou-o lavar ao tanque de Siloé. Era uma coisa exuberante. Mas diz que havia um que era mudo. Ouça bem, este ainda é o mais nojento. Ainda havia um que era mudo. Diz que Jesus lhe cuspiu na língua e ele foi curado. Mas esse já não era cego. Mas também não podia protestar. Certo? Não podia. Certo? E Jesus disse assim, dá cá a tua língua. E ele... Está lá escrito.
Foi exuberante. Ouça bem, Jesus foi um homem exuberante. Jesus, se vivesse hoje, ele ia quebrar os paradigmas todos da nossa época. Porque, na realidade, Jesus foi um homem exuberante. Ouça bem, ser-se cristão, muitas vezes, é sermos exuberantes, é fazermos coisas que estão para além do normal. Não concordam comigo, irmãos? É verdade. Muitas vezes os exemplos que ele deu eram exemplos exuberantes. Ele fazia coisas incríveis. E ser-se cristão é preciso exuberância. É preciso sermos extravagantes. Não é? Aquelas pessoas sempre dentro daqueles padrões de coisa. Não funciona. Aquilo não dá nada. Há pessoas que dizem, mas espera aí, às vezes caímos no ridículo. Pois olha, Jesus caiu muitas vezes no ridículo. Sabiam isso? Jesus, em muitas circunstâncias, ele caiu no ridículo. É verdade. De tão ridículo que ele caiu, que os religiosos da época disseram que ele era filho de Belzebu. Certo? E muitas vezes, realmente, estas posições exuberantes que nós temos promovem isso. Correto? De sermos apelidados de demónios e não sei o quê. Há gente assim. Mas, irmãos, louvar a Deus é uma coisa exuberante. As nossas celebrações deviam ser cheias de alegria, cheias de ânimo. Claro, eu sei que também tem espaço de contemplação. Eu sei, é verdade. É importante haver espaço de contemplação. Tudo isso. Mas nós devemos saber quando há tempo de contemplação, mas também devemos saber quando há tempo de celebração. Certo? Eu gosto, meus irmãos, sinceramente eu gosto muito, eu entusiasmo as pessoas a serem celebrativas, a poderem estar, a poderem abraçar, etc, etc. O modelo de igreja que eu tenho na minha vida é uma igreja onde possa ser uma festa. Eu costumo dizer lá, e é verdade, e nós já fazemos isso, nós temos balões, nós temos os palhaços à entrada, nós temos as gomas à entrada, nós temos muitas coisas, sobretudo no verão, nós aproveitamos isso. Nós temos sempre comida, está sempre comidas, para nós podermos dar refeições, etc., com as pessoas, para poderem conviver, porque nós encontramos isto na Bíblia. Olha, Jesus até foi considerado comilão e beberrão. E era descarado. Um dia ele mandou Zaqueu sair da árvore para ir comer à casa dele. Diz, olha, sai lá da tua casa que hoje quero lá ficar. Lembram-se disso? Ele foi. É verdade. Portanto, Jesus era um homem que saía fora dos padrões comuns daquilo que era normal da época. E nós temos que ser assim. Os cristãos, muitas vezes, eles têm que ser exuberantes, têm que, mesmo correndo o risco, é verdade, mesmo correndo o risco de fazermos coisas erradas. Olha, eu prefiro correr o risco de fazer coisas erradas do que não fazer nada e não correr risco nenhum e o resultado é zero. Eu prefiro, irmãos, sinceramente, eu prefiro fazer coisas erradas. Porque ao fazermos coisas erradas, nós aprendemos. Se não fizermos nada, você também não aprende nada. É verdade ou não é? Yeah. Sem dúvida. Então, meus irmãos, louvar a Deus é isso, é nós gabarmos, é nós darmos brilho, é nós fazermos isso. A palavra Lúcifer, no hebraico, que é anjo de luz, deriva também da palavra halal. E é interessante que esta palavra, louvor, halal, era uma das palavras para significar o nome de Lúcifer, que era anjo de luz, e cuja responsabilidade, nós sabemos, era exatamente fazer um espetáculo de louvor no trono de Deus. Ele tinha como função fazer brilhar, e por isso é que era anjo de luz, anjo de luz, fazer brilhar o trono de Deus. O trabalho de Lúcifer era gabar o trono de Deus. O trabalho de Lúcifer, de halal, era ser altamente louco a adorar a Deus. Isso significa que quando nós falamos em louvor, nós estamos a falar de intensidade, estamos a falar de uma coisa muito forte, muito brilho, muita cor. Correto? E nós, infelizmente, devido aos padrões que nós herdamos da nossa cultura, sabe, irmãos, a nossa cultura está impregnada de coisas que recebemos de uma época, de uma cultura que era o iluminismo.
o iluminismo, eles priorizavam a razão sobre a fé. O período do iluminismo priorizava a razão sobre a fé. Então as pessoas, a sua fé tinha que ser tudo explicado racionalmente. Certo? Não havia emoção. A emoção não podia entrar. E, infelizmente, a Igreja captou isso, a filosofia, digamos, os teólogos da Igreja na época foram influenciados pelos filósofos do iluminismo e extraíram a parte emocional da fé. Mas a fé tem muito emocional. Certo? A fé alegra, a fé chora, a fé pula, a fé celebra, a fé faz muitas coisas, mas o racional não. O racional tinha que explicar tudo à luz da razão. Fora disso, não havia explicação da fé. Então, daí, muitas vezes nós encontramos igrejas extremamente racionais na celebração da sua fé. E aí eles não são emocionais. Mas a fé é emocional. A fé, uau, a fé é alegre, né? A fé pula, a fé faz-nos fazer coisas loucas. Olha, umas vezes acertamos, outras vezes não acertamos. Ok, é próprio. Certo? A razão não. A razão só joga mesmo pelo seguro. Acerta sempre no seguro. Sabia? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo, não é? Duas formas de ver a coisa. Toda a gente se lembra quando Pedro, quando estavam no barco, não é? Estavam os discípulos no barco, e no meio daquela tempestade, Jesus aparece sobre as águas, e Pedro, eles pensavam que era um fantasma, não é? E Pedro diz assim: Senhor, se és tu, o que é que ele disse? Se és tu, o que é que ele disse a seguir? Manda-me ir ter contigo. Para bem, eram 12, estavam no barco, não é? Veja este lado, já vamos ver o outro, este lado. Se és tu, manda-me ter contigo. Era mesmo a Pedro. E o Senhor disse, Pedro, vem. E Pedro o que é que fez? Digam lá, ajudem-me lá. Diz que ele foi e começou a andar sobre as águas. O problema de Pedro foi que quando ele percebeu que estava a fazer uma coisa que era exuberante, estava a fazer uma coisa que estava para além da razão, uma coisa que diremos até que estava para cima do racional, ele achou que estava mal. Certo? Ele achou, espera aí, eu estou a fazer uma coisa que nunca ninguém fez na vida. Eu estou a fazer uma coisa só daqui a uns milhares de anos, alguns tipos chamados surfistas vão fazer, e com prancha. E com prancha. Ele deve ter pensado isso. E de repente, ao pensar nisto e ao ver aquelas vagas todas, ele começou a ir ao fundo. Porquê? Porque ele, quando disse assim, Senhor, manda-me ter contigo, ele nem pensou bem no alcance do que aquilo era. E sabe, no caminho da fé, muitas vezes, os riscos que tomamos, nós não temos consciência do alcance, só no percurso já. Só já no percurso, não é? A gente arranca, não é? Eu costumo dizer que se eu soubesse o que sei hoje, não é? Vamos supor, no processo de ter entrado para pastor, se eu soubesse naquela altura em que eu fui, deixei o ensino para ser pastor, se eu soubesse o que ia passar no processo, eu não tinha entrado. O senhor chama outro, cai muito maluco, podes entrar com eles. Mas só no processo a gente percebe as coisas. E aí no processo nós dizemos, espera aí, eu estou a fazer uma coisa, isto está para além da razão. Isto não faz sentido. E aí podemos afundar. Como eu conheço muita gente que no meio do processo diz assim, espera aí, estou a fazer uma coisa, isto está a exigir demasiado de mim. Isto é muito esforço, eu não estou a conseguir acompanhar isto. E aquela pessoa começa a ir ao fundo. Eu conheço gente assim. Porque, na realidade, a fé, no nosso caminho de fé, a parte emocional é extremamente importante. Assim como a convicção, sem dúvida nenhuma. É muito importante. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender que quando nós estamos a celebrar a Deus, não é? Há este fator emocional, de risco, etc. Mas agora veja, Pedro, ele começou a afundar, mas ele andou sobre as águas. Correto? Ele andou sobre as águas. Agora veja, esta é uma perspectiva interessante. Mas há outra perspectiva, não é? Dos mais racionais que dirão assim, pois, olha, é que os outros não tiveram que passar pelo que Pedro passou, porque, olha, não quiseram correr o risco de passar pelo ridículo de falhar. Então assim foram seguros. Ficaram todos no barco. Pronto, escusaram de passar por aquele susto,
escusaram de passar por aquela situação. Pronto, ficaram no barco. Pronto, ok, tudo bem. Mas, na realidade, fé tem áreas de risco. Tem áreas que nós saímos do barco, às vezes sem saber como, e dizendo assim, espera aí, onde é que eu estou? E esse foi o fator número 1 que Pedro, não é, que o assustou. Foi quando ele olhou para o seu lado e disse, espera aí, estou a fazer uma coisa que não é normal. E de repente ele começa a ir ao fundo e diz, Senhor, ajuda-me, salva-me. Irmãos, na minha vida, muitas situações, quando eu estou já no meio da tempestade, e há mesmo tempestade, eu já tenho gritado. Não tem mal, faz parte da vida. Correto? Os outros não precisam, porque os outros não precisam de gritar nada. Está seguro, está no barco. Mas também não podem contar isto. Também não podem contar. Certo? Só podem contar que andaram de barco. Mas isso andaram milhares. Milhares andaram de barco. Todos os dias há gente a andar de barco, fixe, segura. O que não há é todos os dias a tentar gente andar sobre as águas e ir ao fundo. Isso é que não há. E também ninguém quer correr esse risco. Mas Pedro ficou na história como um homem, não é, que andou sobre as águas. E na nossa vida de fé, eu tenho histórias da minha vida terríveis, é verdade, mas só eu posso contá-las. Mas também corri riscos. Certo? Irmãos, isto é importante nós percebermos. Em fé nós corremos risco. Eu já fiz coisas loucas. Eu já fiz coisas que me assustaram em mim mesmo, que me tiraram o sono. É verdade, irmãos, deixa-me dizer assim, às vezes há boas causas que nos tiram o sono. Há más causas que nos tiram o sono. Eu não estou a falar das más causas. Eu estou a falar das boas causas que nos tiram o sono. Aquelas causas que nos dizem, puxa, uau, eu estou a fazer alguma coisa que é impensável. Olha, eu já mudei uma igreja. A igreja que eu pastoreava estava na Rua João Lins de Moura. Vocês conheceram a Rua João Lins de Moura. Nós tínhamos, ouça bem, em 1998, a Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas tinha 30 mil contos no banco. 30 mil contos no banco em 1900. Vocês têm isso aí, com certeza? Alguma coisa aí no banco, né? Certo? Tínhamos 30 mil contos no banco, tudo estável, tudo sereno, toda a gente recebia os seus salários a tempo, subsídios de férias, mal tudo, pá. Até a Segurança Social era muito nossa amiga, havia sempre tudo a dia, aquilo tudo sempre certinho. E um dia, ao fim de 2 anos, aparece um pastor assim como eu, que diz assim, irmãos, nós precisamos sair daqui deste lugar e vamos para outro sítio. E eles disseram, para onde? E eu disse assim, daqui a 10 km. Era a Abla, em Carcavelos. 10 km. Vamos pagar, na altura, 300 contos. 1.500 euros. Ou seja, uma casa que era nossa, que aquilo era património nosso, vamos pagar 300 contos. Chamei o pessoal todo, a casa tinha 144 lugares, 144 cadeiras. Uau, tudo estável, tudo sereno, nunca faltou nada. Pá, estávamos no barco porreiro, seguro, toda a gente dormia, toda a gente comia, toda a gente passava férias, toda a gente ia para o Algarve. Uau, maravilha. E de repente aparece alguém, certo, que diz assim, irmãos, vamos sair deste barco e vamos daqui a 10 quilómetros. Imaginem, vocês estão aqui. E o pastor dizia-vos assim, vamos sair daqui, vamos daqui para 10 km. Ajuda-me lá, 10 km e para onde? Para 10 km. Hã? Lavos? Pronto. Costa 10 km. Ok, tiravam a igreja daqui para 10. Eu já fiz isto, certo? Eu tirei de Cascais, fui para Carcavelos, são 10 km. Tirei toda a gente daqueles lugares onde toda a gente já tinha dado alguma coisa, onde um jarro já tinha sido dado pela irmã, não sei de quem, já estava com o senhor, e tirei aquela cadeira foi comprada pelo irmão não sei quem, e até já tinha lá as marcas do rabo dele e tudo que estava lá na cadeira. Tirei aquilo tudo. Ou seja, desapossei as pessoas daquele sentido de propriedade, daquela história. Uma igreja que tinha 40 anos de existência naquele lugar. 40 anos de existência. E quando o Senhor me disse para eu sair, eu disse, Senhor, espera aí, tu chamaste-me. Eu estava no centro cristão a trabalhar com o pastor João Cardoso. Tu chamaste-me para vir para aqui para fazer uma coisa destas. Eu passei, irmãos, sério, eu passei mal. Eu pensei assim, Senhor, eles vão me despedir. Vão me despedir. E falei com os pastores, falei com os anciãos. Eu fui falar com a pessoa que era o mais difícil que lá estava, que era o tesoureiro.
E eu até queria que ele me dissesse que não. Que é para eu depois dizer ao Senhor, Senhor, não deu, vês? Estás a ver? Tu pediste o impossível. E o problema foi, fui lá falar com o tesoureiro, dizer, irmão, olha, sabe, o Senhor disse, pastor, o Senhor disse, olha, interessante que ele também já tinha dito que era importante a gente sair daqui. E disse, por ouça bem, unanimidade. Uma coisa é conseguir unanimidade com 3 ou 4 pessoas, outra coisa é conseguir unanimidade com 20 e tal pessoas. Unanimidade, vamos embora. E fomos para Carcavelos. O espaço alugado, começamos a gastar dinheiro, mas tudo bem, o Senhor abençoou, nunca faltou nada. Aquele espaço tinha 240 e poucos lugares. Nós fomos para 240 e pouco, começámos a fazer um culto e aquilo encheu e passado um tempo começámos a fazer o segundo culto e tornou a ficar muito bem, a casa muito bem composta, uau. Estivemos ali 2 anos e meio e ao fim de 2 anos e meio o Senhor disse assim, agora saem daqui outra vez. E sabem, mais 5 quilómetros, que é onde estamos hoje. 5 quilómetros, mais 5. Ou seja, no final de 3 anos, no final de 3 anos fizemos 2 mudanças e fomos mais 5 quilómetros. Agora, 15 quilómetros. Uma coisa aqui é 15 quilómetros. Ajudem lá, irmãos. Montemor. Pronto, é como eu fiz. Saí de Lisboa e fui para Polima. 15 quilómetros, eu já fui com o meu carro contar. 15 quilómetros. Com a agravante de que fui pagar por um armazém, não era nosso, era um armazém, que era onde se fazia o Big Show Sick. Onde havia o macaco Adriano. Só mudámos de macaco. Agora o macaco já não é o Adriano, é o Carlos. Certo? Só mudámos de macaco. E alugámos aquilo. Naquela altura o homem pediu-nos 5.500 euros. Ouça bem, eu juntei as pessoas, aquilo era um armazém, depois era um armazém bruto. Tínhamos que fazer tudo lá dentro. Certo? Era um armazém, um simples armazém, porque o Big Show eram os estúdios do Ediberto Lima, saíram dali e nós alugámos aquilo. E eu juntei o pessoal todo e trouxe mais gente ainda para alguém dizer que não. Certo? Eu pensei assim, agora eu disse, Senhor, olha, se alguém disser que não, eu não vou correr o risco. E todos disseram que sim. Eu fui olha irmãos, mas literalmente cheio de medo. Porque agora estamos a falar de 5.500 euros. Eu juntei o pessoal e disse todo, olha, não posso garantir salários, não posso garantir subsídios, porque a gente vai ter que fazer aqui obras. Nós não tínhamos. O homem pediu-nos duas calções mais. Três calções, exatamente. Pedimos 3 calções. Ou seja, tivemos que entrar 15 mil euros. Que era o único dinheirinho que a gente tinha, que restava dos tais 30 mil. E sabe, tínhamos que fazer obras no valor de 300 mil euros. Obras com tudo, equipamentos, estou a falar disso tudo. Fora a mão de obra que os irmãos iam dar, etc. As coisas. 300, irmãos, estamos a falar de há 8 anos atrás. 300, nós não tínhamos, era uma coisa impensável. Os bancos já estavam tudo com a calça na mão, não é? Não, era uma coisa impensável. Eu vou dizer, foi um sofrimento atroz. Muitas vezes eu levantei-me durante a noite. Oh Deus, eu te quero louvar, Senhor. Eu não me apetecia nada, mas... Senhor, eu te quero louvar, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Que bom, quase que me estava a apetecer chorar. Oh Senhor, tu me escolheste, foi a mim para fazer isto e tal. E aquilo, às vezes chegava ao tesoureiro. Pastor Carlos, não há dinheiro. Não há dinheiro? Não, mas devia haver, caras. E depois eu lembrava-me daquelas frases que a gente ouve, quando Deus dá visão, Deus traz provisão, e eu não via nada. Eu não via nada. E os versículos todos. O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, etc. Ali fora eu nem me apetecia ler a Bíblia. E não havia dinheiro e a gente tinha que pagar. Vocês estão a entender aquelas coisas, certo? Irmãos, tudo aquilo foi extremamente complicado, graças a Deus. E a Ana sabe, ela sabe. Tem sido muito difícil. Muito, mas mesmo muito difícil.
Agora, eu vou-vos dizer uma coisa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente deixou para trás. Antigamente nós reuníamos 140 pessoas. Nós hoje chegamos a reunir 500 e tal pessoas ali naquele lugar. Com as gomas, claro. Não é coração, com as gomas. Né? Chegamos, irmãos, uma coisa... Ouça, uau! Fantástico! Pá, aquilo é uma coisa, se vocês lá forem um dia, uma coisa enorme, não é? Uau, nós pusemos luzes, nós pusemos som, nós pusemos cadeiras, nós pusemos tudo, uau! Pá, e agora, como é que vamos? Olha, estamos nós, com sacrifício, mas tem valido a pena. Estamos no meio da tempestade, é verdade, mas estamos lá. E alguns chegam lá, alguns pastores, né? Às vezes chegam lá, e olham para aquilo e tal. Ei, pá, fantástico. Epá, se eu tivesse assim uma igreja, pá, uau, se eu tivesse... Pois é, se tu tivesses, mas tu estás no barco. Sai do barco. Experimenta sair do barco. Experimenta. Pega-se, sai do barco, meu. Porque é muito fácil a gente chegar a um sítio e dizer assim, se eu tivesse assim, fazia, acontecia. Mas isto não é se eu tivesse. E para eu ter? E para eu ter? Correto? Para se ter é preciso sair-se do barco. Para se ter é preciso ir-se para alto mar. Houve muitas vezes que eu disse, Senhor, salva-me. Salva-me. Não é? Era o único versículo que eu sabia, era Senhor, salva-me. Era o grito de Pedro. Senhor, salva-me. E o Senhor, graças a Deus, até hoje, uau, e hoje é uma igreja forte, é uma igreja, meus irmãos têm vindo sempre, todos, a Nena sabe, todos os domingos nós temos sempre gente nova na igreja, sempre gente nova, todos os domingos, gente nova, a igreja tem sempre vindo a crescer. Mas é preciso sair do barco. No barco é normal. E temos desafios maiores. Temos desafios para fazer coisas maiores. Eu já aprendi, no âmbito daquilo que eu tenho vivido, não é? E andar. Sabe, eu quando saí dali para o primeiro lugar, houve pastores que vieram ter comigo e disseram, estás a correr um grande risco, pá. Pá, olha uma coisa. Transportar a igreja 10 quilómetros, pá, tu podes dividir a igreja. As pessoas podem correr contigo. Eu tinha consciência disso. Mas sabe, irmãos, olha, vou dizer uma coisa. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele pede-nos para nós corrermos riscos. Entende? Fé, louvar a Deus, é gabar os seus feitos. E hoje o que eu estou a fazer, ao fim e ao cabo, eu estou a gabar aquilo que Deus tem feito. Oh Deus, fantástico, e celebramos, estamos ali, tomamos consciência. Eu às vezes faço lembrar os irmãos, irmãos, vocês lembram-se onde nós estávamos lá atrás, etc, etc. Lembram-se como é que era? Olha, agora olha para o vosso redor, vocês vejam esta dimensão, uau, pá, vamos celebrar, vamos louvar a Deus, pá, podemos fazer coisas fantásticas. Porque louvar a Deus é exatamente isso, é celebrar os seus feitos. Feitos esses que nos envolvem a nós. Estamos lá, Deus nunca faz nada sem nós. Meus irmãos, louvar a Deus não é uma coisa sem brilho, não é uma coisa à luz da vela, não é uma coisa meio silenciosa, não é uma coisa triste, não é uma coisa cheia de ritualismo. Não, isso não é louvar a Deus. Quando nós dizemos vamos louvar a Deus, meus irmãos, deve haver dentro de nós uma sensação de júbilo, emocional, de júbilo. Sim, senhor, emocional, certo? De júbilo, de alegria, uau, de grande prazer. Há pessoas que às vezes dizem assim, pastor, mas não parece mal fazer isso numa igreja polar, etc. Não, mas, irmãos, aqui não se trata de parecer mal. Se calhar pode até parecer mal, mas ser-se cristão é até correr o risco de parecer mal. Meus irmãos, olha, sabe uma coisa? Ser cristão é também ser teimoso, chato. Uma mulher viúva diz que foi ter com um juiz que era mau para burro. E diz que aquela viúva queria pedir àquele juiz para ele defender a sua causa. E o juiz o que é que fez? Ajudem-me lá. Quando ela diz que ela ia lá todos os dias. E o juiz o que é que dizia? Ajudem-me lá. Alguém se lembra da parábola? Hã? Ajudem-me lá, a ver se vocês sabem a Bíblia. É que eu não sei. Hã? Vamos lá ver, hã? Diga. Não, mas antes de chegar até ao final, o que é que aconteceu?
esta mulher vem-me sempre, deixa pôr assim numa versão mais contemporânea, vem-me sempre dar cabo do juízo, pá. É? Esta mulher, pá, uma chata, pá. Esta mulher, pá, um cromo, pá. Estou farta dela, pá. Possivelmente. Esta, não foi? Várias vezes. Não foi assim, irmãos? Foi ou não foi? Até que, por fim, ele disse o quê? É? Ele disse assim, bem, eu tenho que resolver mesmo isto, pá, eu vou me livrar dela. Mas sabe, ela estava-se nas tintas se ele queria livrar ou não. O que ela queria mesmo é que ele defendesse a causa. Sabe uma coisa, a oração é assim, nós às vezes temos oração, louvor, temos de ser chatos. Nunca, o Senhor Jesus diz lá, termina assim, nunca desistir. Alô? Nunca. Não é o que ele diz lá, orai e nunca desistir. Nunca. Não é o que está lá, irmãos. Diga lá, é ou não é? Está lá. Ouça, epá, ser chato. Faz parte do processo. Certo? Faz parte. Faz parte, não desista. Há pessoas, às vezes, né, como o juiz, dizem assim, epá, é chato, pá. Mas olha, ele vai, de tão chato que somos, ele vai acabar. E nós temos que ser persistentes. Certo? Por alguma razão, está escrito lá, não é? Paulo, ao escrever a Tiago, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? É colocar pressão. É colocar pressão. Certo? Meus irmãos, nós temos que ser pessoas resistentes. Às vezes os cristãos são frágeis, são moles, são, assim, uns nhonhós. Sempre querendo chuchu. Você precisa de ser pastilha elástica. Sabe o que é pastilha elástica? É aquela quando você pisa, não é? Aquilo fica grudado ao pé. E depois tem que andar. O cristão muitas vezes precisa de ser pastilha elástica. Ou seja, tem que ser persistente, não desistir. E na minha vida eu tenho aprendido, não é? No âmbito da fé, temos que ser persistentes. Mas, irmãos, há coisas... Nós vivemos numa sociedade muito rápida, de consumo imediato, etc., não é? E nós temos que ser fortes. Nós temos que dizer, demora 1 ano, demora 2 anos, há muitas coisas que demoram tempo, mas nós temos que ser, até na vida, até trabalhar com as pessoas. Há uns que crescem mais rápido, há outros que demoram mais tempo. Mas não desista. Ouça bem, eu nunca desisto das coisas... daquilo que estou a fazer, daquilo que eu sei que é de Deus, eu nunca desisto. Não foi agora, vai ser depois. Não é? Nós temos passado tempos difíceis com a questão económica, etc, etc. Mas eu não vou desistir. Eu não vou deixar. Olha, eu vou-vos contar uma experiência do ano passado com o senhorio. O senhorio pediu-nos aumento. Pediu 6.000 euros. 6.000. E eu fui, mais o pastor Henrique, para negociar com ele, etc, etc. E ele, népia, baixou só para até 5.000. Ou seja, 1.000. E ele, nada. Ele não queria deixar aquilo. Falámos os dois, a gente não podemos desistir, a gente tem que fazer aqui qualquer coisa. Então, o meu colega Henrique é assim uma pessoa muito jeitosa para negociar e tal. Diz, Henrique, vai lá tu, pá. Então, o Henrique convidou o senhorio para ir lá à igreja. Chegou lá, levou o senhorio, mostrou-lhe as coisas que existiam lá, aquilo tudo, está a ver, olha isto tudo, está aqui na sua casa, olha, a crise está aí. Se a gente sair daqui, você fica com isto tudo pendurado, etc, etc, tal. Olha, nós já estamos em negociação com outros auditórios para nos irmos embora. Quando ele ouviu que nós estávamos em negociação, sabe para quanto é que veio? 3.500. Irmãos, nós não podemos desistir. Nós às vezes temos que ser chatos. Certo? Como diz o outro, quem não mama... Quem não chora... Também há os que mamam. Quem não chora não mama. Não é? Mas, irmãos, nós temos que ser assim. Não é? E a igreja é realmente um lugar, um espaço onde nós devemos exercer a expectativa de fé, fazer que as pessoas venham 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, até que elas percebam que este é um lugar de fé, é um lugar de expectativa, é um lugar onde elas podem efetivamente crescer. Nós precisamos de fazer isso. Há 2 tipos de louvor. Há aquele louvor espontâneo,
E há aquele louvor que é o louvor sacrificial. O louvor espontâneo é aquele que sai de nós naturalmente, mesmo sem pensarmos nisso, sem fazermos algum esforço para isso. Por exemplo, o louvor espontâneo é quando a gente chega no início de janeiro e o patrão chama-nos e diz assim, olha, você vai ser aumentado mais 500 euros. Uau, e a gente diz, glória a Deus, é espontâneo. Glória a Deus, aleluia, pá, oh, fantástico, ai, aleluia, glória. A semana passada eu tive o desejo, a impressão no meu coração, domingo passado, de orar por pessoas que estavam com desemprego na igreja. E chamei, viemos à frente, etc. E orámos. Na segunda-feira recebi logo um SMS de alguém a dizer que tinha sido chamado para ir trabalhar numa escola. Oh, era só glória a Deus, aleluia. Uau, até pelo telemóvel há louvor. Certo? Uau, fantástico, é espontâneo. Mas há o louvor sacrificial. O louvor sacrificial é quando não me apetece, é quando as coisas não estão nada bem na nossa vida, e às vezes não estão, e nós não nos apetece-nos é desaparecer, mas ainda assim louvamos a Deus. Mesmo no meio da crise. E eu lembro que naquela manhã, estavam aquelas pessoas que não tinham emprego, e eu estava a fazer a oração do Pai Nosso com elas, e elas estavam sem emprego, e disse, irmãos, depois de termos feito aquela oração, olha, vamos agradecer a Deus agora, a resposta de Deus. E começámos a agradecer todos ali. Uau, obrigado, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Sabe, muitas vezes na nossa vida é assim que nós temos que fazer. Com ações de graças. Mesmo no momento circunstancial em que nós estamos no meio do mar, no meio da tempestade, e à nossa volta só existem vagas, só existem ondas, só existem ventos. E é aí exatamente que o louvor sacrificial se coloca. E numa igreja, oh, irmãos, olha, eu tenho que vos dizer, houve momentos na nossa vida, na equipa, no meio da igreja, todos nós percebemos as dificuldades, etc. E nós vamos louvar a Deus, vamos celebrar a Deus, olha, nós não vamos passar esse estado de depressão às pessoas. Não. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, diz, portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, de que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício, diga lá, sacrifício de louvor. O que é sacrifício? Meus irmãos, o que é sacrifício? Sacrifício é quando nós fazemos alguma coisa que nos custa muito. É verdade ou não é? Não é isso? Sacrifício é quando nós vamos abdicar, eu vou pôr até assim, quando nós vamos matar, sacrifício era, não é? Um sacrifício era matar o animal, é sacrificar. Eu vou matar. Sabe, Deus pediu a Abraão o quê? O sacrifício de Isaac. Foi ou não foi? Que era matar. Sacrifício, muitas vezes é matar. Vamos matar o nosso problema. Às vezes precisamos de matar o nosso problema. Às vezes precisamos de matar a nossa angústia. Às vezes precisamos de matar a nossa ansiedade. Estamos a sacrificá-la e vamos fazer um sacrifício de louvor. Vamos louvar a Deus. Uau, com grande expectativa, com grande alegria, com grande gozo. Meus irmãos, com grande celebração, com tudo o que estiver em nós. A Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas temos que sacrificar as nossas emoções, temos que sacrificar as nossas más disposições, etc, etc. Tudo isso, nós encontramos isso. O louvor, na Bíblia, muitas vezes até aparece também como uma arma espiritual. É interessante, eu já vos posso fazer lembrar, não é? Por exemplo, Josué, quando foi para tomar os muros de Jericó, foi com quê? Com trombetas. Não foi? Também não fizeram nada, não foi com armas de guerra, não foi rigorosamente nada. Eles tiveram que dar todos os dias uma volta e no 7º dia, o que é que foi? O que é que eles fizeram? Tocaram as trombetas e diz que os muros caíram. E sabe, meus irmãos, na nossa vida muitas vezes é assim. Nós temos que tocar as trombetas, e a trombeta exatamente significa nós proclamarmos. A trombeta tem a ver com o facto de nós darmos deixa-me pôr assim, o som, não é? O som de louvor, nós expelirmos o som de louvor que implica trazermos liberdade à nossa própria vida e sacrificarmos aquilo que nós consideramos que na realidade precisa de ser sacrificado. É libertar isso.
Os muros de Jericó não caíram com guerra. Ou, às vezes o povo teve que lutar. Josué, houve alturas que ele teve que lutar com a mão, com a espada, etc, etc. Mas ali não foi preciso, foi com louvor. Foi com louvor, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 22, 3, que Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Entronizado diz que ele é exaltado. O trono de Deus não é feito só de ouro nem de pedras preciosas, como nós muitas vezes vemos e julgamos, mas sempre que nós, ouça bem, sempre que nós nos juntamos para celebrar a Deus, nós estamos a entronizar a Deus. Estamos a dizer que Ele é o Senhor. E eu vou terminar com isto. Há muitos anos atrás, aqueles irmãos mais antigos que me conhecem, já no tempo ainda da igreja na Rua do Pinhal, no tempo do saudoso pastor António Lopes, eu era professor de Educação Física, eu dava aulas aqui nesta escola aqui em cima, alguém me ajuda, já não me lembro do nome. Bernardino Machado, o Mário era dessa altura, não era? Até trabalhava lá, se não estou em erro, não era? Eu era professor ali. E mais uma vez, eu fiz uma coisa louca. Deixei o ensino e fui para o Monte Esperança. Estou a falar de 1978. Fui para um seminário, fui para o Instituto Bíblico. Deixei o ensino. Larguei o ensino. Perdi o vínculo que tinha ao Ministério da Educação e fui para o Monte Esperança. Que vocês conhecem muito bem. E andaram lá, exatamente. A minha mulher. E eu fui. No final daquele ano, ou seja, de 78 para 79, em 79, de uma forma surpreendente, porque eu tinha vindo de África, em 75, e de uma forma surpreendente, as Forças Armadas chamaram-me para eu ir cumprir o serviço militar. E eu fui, eu não compreendi muito bem aquilo. Tinha tido a vida de desejo de ir para o Instituto, e eu fui. Fui para Mafra. Fui fazer o serviço militar em Mafra. Portanto, tive de 79 até finais de 80. E quando eu ia acabar o serviço militar em 80, em dezembro de 80, eu precisava de sair do serviço militar e ter um emprego. Voltar ao ensino, mas eu não tinha vínculo, eu precisava de concorrer de novo. E durante um tempo, eu sabia que aquilo era muito difícil. Durante muito tempo andei a louvar a Deus. Senhor, eu te quero louvar, Senhor, porque Tu vais cuidar de mim. Havia aquela ansiedade, quando eu saí da tropa, o que é que eu vou fazer agora? Isto é em dezembro, os concursos já foram, etc, etc. Como é que eu vou fazer? Os concursos foram no período de julho, como é que eu... Aquilo havia, pronto, sugava o meu coração. Eu disse, oh Deus, eu andava muito, quem conhece Mafra e o convento e onde era o quartel, aquilo é enorme, eu andava por ali, louvava a Deus, oh Deus, eu te dou graças, Tu cuidas de mim, Senhor, eu te quero louvar, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus grande. E eu procurava tirar aquela ansiedade, não é, de quem ia sair e não tinha nada. Eu namorava a minha mulher, queria casar com ela, não é? Eu digo assim, Senhor, mas eu não posso depois viver com a mulher só a louvar-te, quer dizer... Pode só, não chega, Senhor. Chegar a casa e só dizer, obrigado, Senhor, porque és bom, Tu és bom. A minha mulher quer ver mais alguma coisa. Certo? E então, sabe, eu... Nunca mais me esqueço. No dia 4 de dezembro, morre o Dr. Sá Carneiro. E na véspera, eu vou ter com o comandante do meu batalhão e vou-lhe pedir um dia, porque havia chamados mini-concursos, vou-lhe pedir um dia para concorrer. Fui ter com ele e disse, olha, ok, pai, dou-lhe um dia, você depois no final, à noite, tem que estar aí, etc. Pronto, bem. Eu... saí muito cedo de Lisboa, muito cedinho, e vim para aqui, porque os meus pais tinham uma casa, e têm, onde eles estão ainda, no Viso. E era onde eu pensava viver a minha mulher, e onde viemos viver, na realidade, quando nos casámos, foi para ali. E eu pensei assim, eu tenho que arranjar uma escola aqui na área, no distrito de Coimbra.
E dirigi-me a Coimbra e chego, era o dia 4 de dezembro, chego a Coimbra, era uma sexta-feira, dia 4 de dezembro, chego a Coimbra ao 12:30, no comboio. E eu pensava, havia direção-geral de pessoal em Coimbra, e eu pensava, bem, aquilo fecha à 13h, até 13h eu chego lá e faço o concurso. Só que eu, quando chego à direção-geral, a direção-geral estava exatamente a fechar e quem vem a sair era a diretora regional de Educação Docente, que era a doutora Rosa Veiga, era ela na altura, vem a sair e eu ia entrar e ela olha para mim e diz assim, vem para os concursos? E disse, venho. E vai fechar? Vou fechar, só abro logo à tarde. Disse, mas olha, eu faço, ok, não tem problema, venha cá comigo. Era a própria diretora regional, chegou lá dentro, deu-me uma lista de escolas na área que tinham vaga. E ela disse-me assim, olha, os concursos fecham hoje mesmo. Os concursos fecham hoje mesmo. O senhor tem a tarde para escolher uma escola e, olha, e acertar. E eu só tinha a tarde para fazer aquilo. Eu peguei naquela folha que ela me deu, que tinha 5 ou 6 escolas, eu não podia ir a todas, só podia escolher uma, porque eu não tinha tempo para ir a todas. E disse, Deus, eu te louvo, porque aqui está a escola que tu me vais dar. E era Montemor. Arranquei para Montemor. Apanhei o comboio. Os comboios naquela altura, aqueles comboios a vapor, que vocês sabem como é que era. Não é? Quando ligavam o aquecimento, ficava tudo cheio de fumo e punha o pessoal na rua até sair o aquecimento. Sério, vapor, o comboio não veio a horas, não chegou a horas. Só sei que chego a Montemor, a uma estaçãozita aqui, e Montemor, agora não sei, mas naquela altura ainda distava, não era? Quem sabe? Ainda distava, tínhamos que ir, pá, e eram 4:30 quando eu chego a Montemor e ainda tinha que ir para a escola. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? E passa um trator. Trator! E eu faço assim, para o trator. Ponho-me assim, assim. E o homem do trator, que nunca deve ter visto aquele gesto na vida dele, para o trator e diz assim, o senhor está a pedir boleia? Claro que eu estou a pedir boleia. Disse, mas olha, está a ver? Só se o senhor vier aqui assim atrás. Eu disse, está bem, epá, atrás ou à frente, olha, até no volante eu vou. Eu quero ir para Montemor. E o homem foi-me levar a Montemor. Foi-me levar. Correto? Foi-me levar a Montemor. Chega a Montemor, eram 5 menos 10. Fui de trator, hein? 5 menos 10. A secretaria fechava às 5. Eu fiz o concurso, naquela era com uma folha de 25 linhas, papel azul, de 25 era coisa e tal. Eu vinha pedir e tal. Dei o nome do meu pai, Carlos Vaz Cardoso, Maria Aduzinda Roque, Serra da Ganga. Venho pedir e tal, que me aceitem para a vaga que está aqui e tal, tal. A senhora recebe aquilo e diz assim, olha, se até aqui a 5 minutos, que é quando fecha a secretaria, não entrar ninguém, o lugar é seu. É, certo? Daqui a 5 minutos, fui-me embora. Todo feliz, pensei assim, pá, pois 5 minutos não entra ninguém. Fui-me embora, fui para Mafra. Um dia chega a minha mulher, foi lá a Mafra, a minha mulher foi lá a Mafra. Carlitos, pá, o lugar é teu, fantástico, extraordinário. Disse, uau, graças a Deus. Falei com o comandante, pedi-lhe mais um dia, porque eu tinha que ir dizer que sim, que queria o lugar. Uau, e havia a Praça das Caminhonetes ali, antiga Praça das Caminhonetes, lembram-se disso? E quem é que eu encontro? Vinha eu mais a minha mulher, estava a senhora da secretaria, olha para mim e diz assim, Senhor Cardoso, eu nunca vi ninguém com tanta sorte. O que é que o senhor tem? Lembras disso? Nunca vi ninguém com tanta sorte. Eu disse, pá, mas correu alguma coisa mal? Não, tanta sorte. Disse, olha, sabe uma coisa? Depois de ele ter dito aquilo, entrou um senhor. O senhor entrou, fez o requerimento, fez o pedido e estava à frente de si. E eu disse assim, olha, o senhor acaba de tirar lugar agora a um senhor que é militar. E aquele senhor virou-se, eu estou a tirar lugar a alguém, estou. E rasgou a folha. Vocês estão a ver? Vocês estão a entender? Uau, meus irmãos, eu aprendi que no meio das circunstâncias difíceis, ainda no meio, nós louvamos a Deus. Deus é bom, glória a Deus. Deus é muito, 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 muito bom.
Eu estou-vos a dar este exemplo, mas eu podia citar muitos outros da minha vida, sempre como este que eu acabei de dizer. Deus é bom quando nós louvamos a Deus na nossa vida, não só coletivamente, que é bom fazermos, eu acabei de dizer que eu faço tudo, vou fazer uma coisa fantástica, mas também na minha vida sempre tenho, todos os dias, eu sempre procuro louvar a Deus pelas coisas que Ele está a fazer e que Ele está a celebrar na nossa vida. Amém? Então, por isso, meus irmãos, eu quero desejar do fundo do meu coração que você tenha sempre uma atitude de gratidão, de louvor, e que esta igreja possa ser um exemplo fantástico na celebração, possa ter o melhor, aquilo que seja um testemunho real para a cidade da Figueira da Foz. Que Deus abençoe.